Eu sou a Ana Clara. Olá, eu sou a Beatriz. Oi, gente, eu sou o Thiago. Oi, gente, eu sou a Lohane. O nosso estudo de caso é sobre a empresa Cris Quitutes Artesanais. Ela é uma empresa formal, se enquadra como MEI, pois tem um faturamento anual de até 81 mil. Ela é prestadora de serviços ambulantes de alimentação, não possui nenhum empregado e fica localizada em Águas Claras, no DF. E a divulgação de seus produtos é feita pelas redes sociais. Inclusive, aqui do lado tem o arroba do perfil do Instagram para quem quiser seguir. Aqui temos o CNPJ da empresa. Já sobre a história da empresa, ela surgiu em 2017. Era informal e nasceu como um experimento para que a proprietária começasse a trabalhar de novo, depois de uns 14 anos sem exercer nenhuma atividade profissional remunerada, já que ela exercia as funções do lar. A profissional ela realizava o fornecimento de lanches direto aos consumidores finais. E assim ela foi formando a sua rede de clientes. Depois de uns 2 anos, em 2019, a entidade ela foi formalizada e foi estabelecida em uma espécie de sala kitnet ali no centro comercial de Águas Claras, onde a proprietária reside também. Ela escolheu essa localidade em virtude da facilidade da locomoção e do fortalecimento da rede de clientes no local. Hoje em dia, a empresa ela realiza atividades de fornecimento de lanches e refeições sob demanda e ela entrega também residências ou para funcionários de empresas também. E ela também realiza eventos e exposições em empresas, mas devido à pandemia, esses serviços eles estão suspensos no momento. A proprietária, ela alega que tem muita experiência relacionada à gastronomia, que tem uma ótima rede social, muita capacidade de se informar e muita disposição também para a realização dessas atividades. Mas, em contrapartida, ela ainda tem pouca experiência em entender o funcionamento assim, de uma empresa, tem dificuldades na formação de preços e também na disposição de compras em grande escala. Quanto à metodologia, nós aplicamos um questionário com 14 perguntas no total, e o estudo de caso ele foi feito com base na observação, na organização e análise dessas informações coletadas nesse questionário. Já quanto aos produtos ofertados, nós temos refeições, que seu preço varia de 12 a 20 reais, os lanches, que variam de 4 a 15 reais, e por fim, ela também oferta as bebidas, né? Cujo valor varia entre R$ 2,50 a R$ 4 reais. Bom, como a colega falou, a Cris Quitutes Artesanais, ela vende refeições, lanches e bebidas. A gente considerou como base para o nosso trabalho todo o ano de 2020. Como a dona trabalha por conta própria, tem meses que a quantidade de produtos vendidos é muito maior do que em outros meses. E a variação entre os produtos também é grande. Então, tem meses, por exemplo, que ela vende mais refeições e pouquíssimos lanches e bebidas. E já tem outros meses que a quantidade de refeições vendidas é menor e o faturamento se concentra nos lanches, por exemplo. Tudo vai depender da demanda dos clientes. Por isso, ficou difícil para a gente fazer a análise por trimestre. Então, a gente decidiu pegar todo o ano de 2020. Ela nos informou, né, a média da quantidade de cada produto que ela vende por mês, e aí fizemos, com base nessa estimativa, o faturamento anual e mensal. Além disso, como o preço de venda dos produtos é muito variável, nós decidimos utilizar somente o preço mínimo e utilizamos como justificativa para isso o princípio da prudência. Então, a gente fez essa tabelinha com o preço mínimo, né, de venda de cada produto, a quantidade média vendida, fornecido pela dona, o faturamento médio mensal e o faturamento estimado anual, que está dentro, né, do limite para o MEI.
Em relação aos custos variáveis, assim como o faturamento, também tem uma variabilidade grande, porque vai depender da quantidade de cada um dos produtos vendidos. Além disso, muito provavelmente, eles também não fazem o controle do quanto eles gastam por cada produto. Então, nós tivemos que fazer um rateio com base no faturamento para descobrir quanto dos custos variáveis seriam referentes a cada produto. Então, a gente fez essa tabelinha aí, em que o faturamento total representa 100% e calculamos a proporção de cada produto no faturamento. Então, para cada produto, a partir dessas porcentagens, foi feita a multiplicação pelo custo variável total de 2.200. E aí descobrimos que as refeições são responsáveis por R$ 1.645 dos custos mensais, os lanches por uma média de R$ 394 dos custos mensais e as bebidas por uma média de 160. Totalizando, né, o custo total da elaboração dos produtos de 2.200. Em relação às despesas fixas, eles informaram um valor estimado mensal para a gente, de R$ 800, referente à água, taxa de condomínio, IPTU, entre outros itens. E tem também, né, o documento de arrecadação do Simples Nacional do MEI, que é o DAS. Ele tem um valor fixo mensal durante todo o ano. E eu vou falar melhor sobre ele no próximo slide. Então, como eles estão na formalidade, eles pagam o DAS-MEI, que é uma única guia mensal de recolhimento de imposto que o MEI é obrigado a pagar. Então, é uma forma de simplificação dos tributos. E como é que ele é calculado? Ele é calculado com base em 5% do salário mínimo do ano calendário vigente, mais R$1 do ICMS, se for o caso, e R$5 do ISS, também se for o caso. Então, a gente demonstrou nesse slide como é que se dá o cálculo, né, para o ano calendário de 2020. Esses 52,25 se referem a 5% do salário mínimo do ano passado, e esse R$1 se refere ao ICMS, totalizando R$ 53,25 por mês, e R$ 639 anual, conforme eu mostrei no slide anterior. Além disso, conforme a gente perguntou para eles, em relação à declaração anual de faturamento, que o MEI tem que entregar, a DAS-MEI, eles nos informaram que não fazem essa entrega. Nessa declaração, o MEI ele informa o valor do faturamento bruto do ano calendário anterior, e ela tem que ser preenchida até 31 de maio. Em relação ao ano de 2020, a dona nos informou que ela terá que fazer a declaração retroativa e pagar a multa. Eu gostaria aqui de ressaltar a importância, né, da entrega dessa declaração anual de faturamento, pois isso pode ajudar eles, né, a ter um controle de contas mais assertivo e também no processo de contabilização de quanto eles faturam por mês, principalmente para que eles vejam claramente se em algum momento eles estão ultrapassando o limite para se enquadrar como MEI. Então, nós, nos resultados, né, nós escolhemos falar sobre o markup e o preço de venda. Então, o markup, que é o fator multiplicador acrescido no preço sobre o custo da mercadoria. Por meio dessa fórmula que está aparecendo aí, a gente calculou o markup de cada produto vendido e, com base nele, nós podemos calcular o preço de venda ideal. Então, aqui nós podemos observar que o preço das refeições, pelo valor que nós utilizamos, ele ainda não é o ideal. Nem o preço das refeições, nem o preço dos lanches, nem o preço das bebidas. Então, seria necessário um ajuste nesse valor para que realmente valesse a pena a comercialização desses produtos e gerasse mais lucro para a empresa. Então, aqui, nós também calculamos o ponto de equilíbrio dos 3 produtos e a margem de contribuição de cada um. Então, nós podemos observar aqui, a margem de contribuição das refeições refere-se a R$ 6,86, os lanches a R$ 2,29, as bebidas a R$ 1,43. Então, por meio da divisão dos custos de despesas fixas pela margem de contribuição encontrada, nós podemos observar que o ponto de equilíbrio em unidades das refeições
é igual a 94, aos lanches é 67 e as bebidas é 44. Nós também calculamos a margem de segurança, que representa o quanto que a empresa pode reduzir nas receitas sem ficar no prejuízo. Então, para isso, a gente pegou para calcular a margem de segurança em quantidade, nós pegamos as quantidades vendidas e diminuímos o ponto de equilíbrio em quantidade. Então, aqui nós podemos observar que a margem de segurança em quantidade corresponde a 226 das refeições, dos lanches é igual a 163, das bebidas é 106. Para encontrarmos a margem de segurança em valor, nós multiplicamos a margem de segurança em quantidade pelo preço de venda atual. Então, aqui a gente pode observar, das refeições é R$ 2.712, dos lanches é R$ 652, das bebidas é R$ 265. E para encontrar a porcentagem da margem de segurança, nós dividimos a margem de segurança em valor pela receita das vendas e multiplicamos por 100. E aqui nós encontramos uma média de 70% de margem de segurança. Pessoal, eu vou dar sequência, né, à apresentação, falando da DRE. A DRE que nós fizemos é uma DRE anual, né, mas foram utilizados cálculos de valores mensais que foram projetados para se alcançar aí o valor anual de cada ponta, né, da receita, dos custos. Então, a gente pegou os dados mensais que já foram apresentados, né, e projetou para os 12 meses. Então, a gente tem aqui a receita líquida, né, anual, que está dando 61.620, está respeitando o limite de faturamento do MEI, né, que a empresa é uma empresa formalizada, né, tem CNPJ de MEI, está na modalidade de MEI, e isso também dá uma segurança contra o risco de desenquadramento, né, então ela está respeitando o limite e não há tanto risco, como a gente pode observar, de ultrapassar esse limite de 81 mil anual. Então a gente também tem o CPV, né, o custo do produto vendido, de 26.400, que dá um resultado bruto de 35.220, somado também com as despesas operacionais, né, da empresa, que somam 10.239 anuais, e dando um resultado operacional da empresa de 24.981 reais, né, anuais. Isso tudo em valores anuais. Já as despesas financeiras, como a gente pode observar aqui, estão zeradas, né, porque a proprietária não faz nenhum uso de empréstimo, financiamento, então não há despesas com juros. E o resultado dos impostos, antes dos impostos, né, no caso, está dando R$ 24.981 anuais, que esse seria também o resultado caso a empresa estivesse na informalidade, né, e não precisasse pagar os impostos referentes à modalidade de MEI. E os impostos, que está dando um total de R$ 689, que representa a DAS-MEI, né, mensal, que, como a Beatriz falou, embute aí o valor do INSS e do ICMS, né, de produtos, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O que a gente pode observar é que esse também seria o valor do custo de oportunidade da informalidade e da formalidade, né? Por quê? Porque como ela está na modalidade de MEI, ela acaba arcando com esses tributos, mas que vão dar o benefício para ela, por exemplo, de ter uma aposentadoria futura, né? E outros benefícios, como licença maternidade e afins. Então, com todos esses dados financeiros, a gente encontra o resultado líquido anual, né, do exercício de 2020, que deu 24.342. Pode passar, né? Aqui, já falando sobre o investimento que foi aplicado no negócio, né, o desembolso que a proprietária teve que fazer para colocar o negócio em funcionamento, a empresa em funcionamento e constituir a empresa,
a proprietária informou a gente que o valor total do investimento foi relativamente baixo. Ela não tinha em valores monetários o valor correto, né, o valor certo, exato do investimento feito, mas ela informou que instrumentos domésticos como fogão, geladeira, freezer, mesa e outros itens, eles não precisaram ser adquiridos e foram reaproveitados, né, porque ela já utilizava esses instrumentos domesticamente, né, para uso doméstico, e eles foram reaproveitados, né, sem ter a necessidade de ter um desembolso aí, sem ter a necessidade de ter um investimento. Então, acabou que esses itens que seriam os itens que seriam mais caros para o investimento desse tipo de negócio, como fogão, geladeira, que seriam equipamentos mais caros, acabaram não tendo custo para ela, né? O que ajudou a ter um investimento relativamente baixo no negócio, né? Ela não precisou desembolsar muito. Porém, ela informa que alguns utensílios domésticos acabaram tendo que ser adquiridos, né? E como ela não tinha nenhum valor, informação de valor sobre quanto que foi tudo, não tinha um controle, a gente elaborou uma estimativa, né, como a gente pode ver aqui nesse quadro, com os itens que ela falou que ela adquiriu, né, que é liquidificador, batedeira, potes plásticos, potes de vidro, estante de aço, prateleira, armário embutido, armário móvel. Então, esses foram os itens que ela teve que desembolsar para fazer um investimento. E como a gente fez essa estimativa? A gente pesquisou preços de mercado, né, com base no site Zoom, que possui, que cobre diversas lojas, produtos de diversas lojas na internet, e Google Shopping, e dão informações muito relevantes em relação aos preços de diversos produtos no mercado, né? Então a gente pegou aí valores que se aproximavam da realidade, né? Por quê? Porque alguns itens eram de altíssima qualidade, né, e iam puxar muito a estimativa, né, que a gente ia fazer para o alto, né, ia subir muito a estimativa, ia dar um intervalo muito maior se a gente considerasse esses itens mais luxuosos de altíssima qualidade. Então a gente pegou itens mais próximos à realidade, né, mais comuns e mais usuais, e pegou os menores valores encontrados nesses sites e maiores valores. Então a gente teve o menor valor do liquidificador, da batedeira, balança e afins, e os maiores valores também. E acabou que 2 itens tiveram um valor especulativo maior, porque são produtos mais artesanais, que foram os armários embutidos e os armários móveis, que esses sites que a gente buscou não cobria com tanta precisão. Então a gente teve que usar um intervalo um pouco maior nesses 2 itens. Mas mesmo assim a gente obteve aqui um resultado de um investimento mínimo para adquirir todos esses itens de R$ 744,99 e um investimento máximo de R$ 6.370. Então a conclusão que a gente fez com essa estimativa, né, e com essa pesquisa de preços de mercado foi que o investimento aplicado por ela está entre um valor de R$ 744 e um valor máximo de R$ 6.370, né? E considerando aí o lucro do exercício de 2020, a gente conseguiu calcular o ROI, que é o retorno sobre o investimento, de 32,67 para o investimento mínimo que a gente achou, de 744, e um ROI máximo, considerando um investimento máximo, de 3,82. E concluindo que o ROI é um indicador que, quando é acima de 1, ele diz que o investimento, o lucro de um ano, né, no caso que a gente usou a DRE anual, o lucro de um ano foi pago em menos de um ano, né? Como foi acima de 1, a gente encontrou aqui os 2 valores acima de 1, então a gente concluiu, né, como a gente pode observar aqui, o investimento foi pago em menos de um ano, né? O investimento foi pago com o lucro, foi totalmente pago com o lucro de um ano. E mais precisamente, utilizando um cálculo aqui mais preciso, o investimento foi pago de 1, considerando aí o investimento mínimo de R$ 744, até 4 meses
se o valor foi o investimento máximo de 6.370,40. Então, a gente consegue encontrar um intervalo e gerar uma informação em quanto tempo a proprietária consegue recuperar todo o investimento aplicado no negócio dela, né? E a gente tem que, em menos de um semestre, né, ela conseguiu recuperar esse investimento, considerando, claro, os dados de 2020, né? Pode passar, Ana. Aqui, já trazendo as conclusões do trabalho, a gente conclui que o preço de venda das refeições deve ser alterado, porque, como a gente fez ali o cálculo do preço de venda, o preço de venda das refeições teve uma disparidade muito grande em relação ao preço de venda dos lanches e das bebidas. A diferença ali do nosso preço de venda para o preço de venda praticado pela proprietária é de centavos no caso dos lanches e bebidas. Mas como o de refeições teve uma disparidade muito grande, a gente concluiu que o preço de venda das refeições deveria ser alterado. Também a gente concluiu a importância, né, da formalização e da entrega da declaração anual de faturamento, né, não só por conta de ser uma obrigação legal, né, para garantir que seu CNPJ permaneça ativo, mas também por conta desse controle gerencial das informações, né? Porque quanto mais informações, mais precisas elas forem, aumenta a qualidade da nossa análise, né? Da nossa contabilidade. E também a gente concluiu também a importância da entidade de ter um controle gerencial, porque isso faz uma diferença enorme, né, para você conseguir adquirir informações de melhor qualidade. E a gente foi até uma das dificuldades, das limitações que a gente encontrou, porque enumerando aqui as limitações que a gente teve no trabalho, teve alta variabilidade das quantidades vendidas mensalmente, e quanto mais controle tivesse sobre essas informações, sobre alta variabilidade dos gastos, alta variabilidade do faturamento, maior seria o controle gerencial. E falando melhor das limitações, essa alta variabilidade das quantidades vendidas mensalmente, ela se deve principalmente por motivos de que existem alguns meses que há mais demanda do que outros, né? Então tem uma diferença grande de demanda de um mês para o outro. Às vezes também a proprietária não trabalha em dias fixos, né? Então isso também acaba influenciando. Também tem mês que tem eventos, tem outros meses que não tem nenhum evento. Então, isso tudo são fatores que acabam influenciando na alta variabilidade das quantidades vendidas, que foram uma certa dificuldade que a gente teve para elaborar o trabalho. A alta variabilidade dos gastos mensais também foi uma limitação, e também é muito por conta desses fatores que já mencionei, né, da diferença de demanda entre meses, dos eventos, que existem alguns meses e outros não, mas também um dos fatores que aumenta a alta variabilidade dos gastos é a variação dos preços de mercado da comida, né, dos insumos ali que a proprietária tem mensalmente, que varia também mensalmente. Isso acaba dando uma certa variabilidade também nos gastos. E, como a gente viu, como tem todos esses fatores, isso acaba influenciando também o faturamento, né, trazendo uma alta variabilidade para o faturamento mensal. E também outro empecilho que a gente teve para realizar e elaborar o trabalho foi a falta de informações quanto ao valor investido, né, ao valor exato investido. Que aí a gente teve que elaborar uma estimativa que trouxe intervalos, então não traz uma informação tão exata assim, mas de qualquer forma a gente conseguiu ter uma noção, né, de quanto ela investiu. Pode passar, Ana. Então é isso, a gente finalizou o trabalho. Queremos agradecer a atenção de vocês e tenham um bom dia.